Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios, nosso DupraCast, também em vídeo no nosso YouTube. Estou gravando ao vivo aqui para vocês. Enquanto eu gravo o nosso DupraCast, você assiste aí também do YouTube, você que gosta de ver a imagem, você que gosta de se prender à imagem de alguém falando ou da gente gesticulando. Não deixe também de assistir pelo nosso canal do YouTube. Aproveitando que você está aqui no nosso canal do YouTube, a gente começou no YouTube, acho que 2012, 2013, e aí eu parei por um bom tempo e esse ano a gente voltou com tudo. Então, se você gostar desse conteúdo, primeiro assiste. Se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, ajuda também o nosso canal a vencer aí o algoritmo. Compartilhe esse conteúdo com alguém ou comenta qualquer coisa, nem que seja um oi, nem que seja um valeu, nem que seja um joinha, só para a gente ganhar um pouco mais de relevância e você ajudar aí o nosso canal a surfar mais cabeças e chegar em mais pessoas. Então, a gente vai falar de um tema muito específico hoje, muito importante para a atualidade, que é a recuperação da gripe da vez. Em geral, a gripe da vez ela pode causar vários sintomas a longo prazo, a gente também vai ver como é isso, mas eu vou falar principalmente da fadiga pós-covidones. A fadiga pós-covidão ela pode acontecer em muitas pessoas, tem vários dados desses estudos que mostram para nós que a fadiga do covidão é uma realidade. E como a gente vai falar aqui termos específicos que bloqueiam no algoritmo, tipo vírus, eu peço a ajuda de vocês para que a gente chegue em mais gente e esse vídeo possa ajudar vocês a raciocinarem, pensarem e não surfarem na onda aí do covidão com fadiga e não deixarem a produtividade baixar. Então, primeira coisa, a gente precisa entender um pouco o que é a fadiga, o que são os conceitos de fadiga. Então, a fadiga é como se você tivesse uma diminuição do seu desempenho físico ou mental. Em geral, essa diminuição ela é relacionada a um teu padrão. Você tem um padrão, você tinha um padrão, e aí você percebe que você deu uma bela caída, você não está mais produzindo o quanto você deveria. Isso pode impactar na sua produtividade, pode impactar na sua promoção, pode impactar até onde você vai chegar na vida. Então, uma forma de você ver se você está com fadiga ou não é você comparar como era o teu desempenho, tanto físico, né, muscular, realmente de ou carga ou resistência, quanto mental. Você não consegue prestar atenção mais num texto que antes você conseguia, você não consegue prender sua atenção em um objeto por tanto tempo que antes você fazia facilmente. Então, existem muitos dados mostrando que a infecção da vez, a gripe da vez, pode levar a gente a ter aí uma fadiga. Tem um estudo, por exemplo, de um hospital italiano. Esse estudo foi bem interessante, já vou depois colocar referência para vocês. E as pessoas que estão no nosso Avatar Live, vocês vão receber um texto com todas as referências. Um estudo no hospital italiano descobriu que 87% dos pacientes tinham algum sintoma mesmo depois de 2 meses de recuperado. Lembrando que os pacientes que são hospitalizados já têm infecção mais grave. Então, desses pacientes que foram internados, 87% não recuperaram total em 2 meses. Um outro estudo interessante, irlandês, com 128 pacientes de Covid, eles perceberam que a fase aguda da infecção, depois de recuperação dessa fase inicial, que é a fase de chuva de citocina, os pacientes internados, etc., após essa fase aguda, 52% dos pacientes tiveram alguns sintomas de fadiga pós-viral. Isso teve uma persistência média de 10 semanas, ou seja, esses pacientes ficaram com essa fadiga por mais de um mês. E desses aí, a maioria desses pacientes que tiveram fadiga conseguiram voltar para suas atividades, mas 30% nem para o trabalho conseguiram voltar até vencer essa fadiga. Então você vê o tamanho do impacto na produtividade dessas pessoas. E aí mais um outro estudo, dessa vez um estudo chinês de Wuhan, mostrando um N um pouco maior, são 1.700 pacientes com alta hospitalar. Desses 1.700, pelo menos 76% tinha algum sintoma persistente após 6 meses de infecção. Então isso é bastante coisa, a gente fala aí em um tempo muito relativo de 2, 6 meses até 6 meses ou após 6 meses, mas muitas pessoas mantêm alguns sintomas mesmo depois que a infecção foi embora. Isso leva a gente a pensar que não é só o vírus que causa algum efeito no nosso organismo. Desse estudo de Wuhan,
foi muito interessante que mais de 63% relataram fadiga, foi o principal sintoma que se manteve. E depois, dificuldade para dormir e, por final, ansiedade e depressão. Existem muitos fatores do porquê que a gente pode ter uma fadiga pós-Covidão. E não é de hoje que a gente estuda fadiga pós-infecção viral. Desde 1930, a gente estuda pós-infecção viral uma certa fadiga, alguns sintomas. A gente entendeu que depois de uma infecção viral você pode ter algumas falhas aí do seu sistema, de eficiência do seu sistema de energia, e isso faz com que você tenha alguns sintomas mesmo depois que você não está com uma infecção ativa. Isso é a coisa mais importante. Então, tem muitos fatores que a gente pode pensar do porquê disso tudo. Vamos dividir em 3 básicos fatores, 3 grandes áreas para você raciocinar. O primeiro fator é o fator central. Alguma coisa agindo no teu cérebro, modificando a alquimia do seu cérebro, e você tem uma fadiga central, como se os seus neurotransmissores estivessem um pouco falhos. A gente vai ver também como isso pode acontecer na fisiopatologia. O segundo pasta, o grande fator que a gente pode pegar aqui, é o fator periférico. Você tem alguma falha no seu metabolismo ou falha nos seus hormônios e que pode levar aí a uma fadiga. E o terceiro fator é o fator psicológico. Existem várias questões envolvidas com o psicológico e a gente também vai dar uma aprofundada nesses fatores. Então é muito importante a gente conhecer essas 3 grandes pastas ou 3 grandes pilares para a gente ter o raciocínio do que pode ajudar a gente a vencer essa fadiga. Então, no fator central, quando a gente pensa assim, bom, a fadiga pode vir, do cérebro. A gente tem que lembrar que grande parte aí da entrada do SARS-CoV-2, que é o agente do Covidão, é por meio das suas células e principalmente no epitélio da mucosa nasal. A gente lembra aí que grande parte dos pacientes que pegaram a primeira leva tiveram anosmia. A gente tem uma destruição do epitélio ali que a gente consegue sentir o cheiro no olfato. E nessa região, no bulbo olfatório, uma região muito próxima ao sistema nervoso central. Então, já que esse agente entra pela mucosa nasal, ele pode fazer algum efeito, sim, no nosso sistema nervoso central. Então, essa é uma das principais hipóteses, o porquê que o Covidão poderia levar a gente à fadiga. Seria uma fadiga no sistema nervoso central, como se a gente tivesse uma disrupção ou uma bagunça dos nossos neurotransmissores, porque de alguma forma, e a gente vai ver até quais são as hipóteses, esse vírus conseguiria dar uma mudada na alquimia da nossa mente. E principalmente agindo nos neurotransmissores como, por exemplo, dopamina, serotonina, agindo na estabilidade neuronal, diminuindo a estabilidade neuronal. Então tem um trabalho muito interessante sobre isso que mostrou para nós que alguns pacientes pós-Covid, isso foi um estudo científico, esses pacientes foram colocados na tomografia com emissão de pósitrons e a gente viu o metabolismo cerebral. E muitos pacientes que alegavam fadiga pós-Covid tinham um metabolismo cerebral diminuído e o metabolismo do cerebelo aumentado. Então foi um achado. Isso a gente não pode só assumir que isso vai ser pelo vírus ou pela resposta imune, mas, por exemplo, uma depressão pós-Covidão pode levar a um quadro desse, por exemplo, mas que a gente viu que nestes casos a gente tinha aí um hipofuncionamento, hipometabolismo mesmo, como se a atividade cerebral tivesse mais baixa. Isso pode ser também pelos fatores psicológicos, não necessariamente pela ação central. Então, o que isso quer dizer? Que as pessoas que sentem fadiga podem ter o cérebro com uma menor atividade. Esse estudo foi feito logo após a primeira onda. Então, uma outra coisa que a gente pode ver muito, inclusive, eu percebi que muitos pacientes têm diminuído, por exemplo, a sua cognição pós-lockdown. No lockdown, a gente deixou de socializar, deixou de se exercitar, deixou de usar a mente em vários aspectos, muitas pessoas, poucas são aquelas que conseguem de casa exercitar a mente da mesma maneira, e isso também pode ter um impacto na atividade cerebral. Então, pode não necessariamente ser do vírus. Por isso que é interessante a observação nesse período inteiro, o que foi acontecendo com as variantes, com o surgimento de novas variantes, para a gente entender
qual é o caminho que a gente pode achar a fadiga. Eu tive bastante fadiga após a primeira infecção que eu tive, que provavelmente foi a variante alfa, e agora também pós Omicron eu tive bastante fadiga, mantive o quadro de fadiga, ainda não consegui resolver dessa vez, mas faz pouco tempo que eu fui infectado, outra vez demorou aí quase 6 meses realmente para eu recuperar e ficar zero. Então eu percebo que existe, independente da anosmia, porque a primeira vez eu tive anosmia, a segunda não, independente da onde, de como esse agente entra, eu percebi sim que eu tive aí alguns sintomas de fadiga, mesmo quando eu não tive anosmia. Então, será que essa hipótese dele entrar pelo bulbo olfatório e entrar no nosso sistema nervoso central é a mais plausível? Pode ser que não. Uma outra hipótese interessante para a gente justificar a questão central é justamente a falha do nosso sistema linfático. O nosso cérebro ele funciona como se fosse uma máquina que também produz resíduos, toxinas. E todos os dias a gente tem um sistema de limpeza dessas toxinas. O sistema linfático, que é um sistema linfático dentro do cérebro, ele faz essa limpeza. E aí uma das hipóteses que a gente tem é que depende de como esse vírus fica no teu cérebro, principalmente quando ele entra nessa questão aí nosso bulbo olfatório, ele pode impedir ou causar uma inflamação nessa região, impedir a drenagem de uma parte desse nosso líquor e aumentar um pouco a pressão, coisa sutil, não é muito grande, porque se aumenta muito você ia ter sintoma claro, mas aumentar um pouco a pressão desse líquido e que ia dificultar o escoamento desse sistema linfático. Ou seja, resumindo, você que não é da área da saúde, uma dificuldade em eliminar as toxinas do seu cérebro, e isso causaria não só fadiga, como brain fog, dificuldade de concentração e todos os sintomas relacionados a essa infecção viral. Então, assim, é uma causa interessante que a gente pode deixar na manga, não é a principal. E tem mais uma hipótese complementar de ação central. A gente ainda está no cerebolo, no cérebro. Como que uma infecção pode causar uma fadiga. A gente já viu os 3 pilares. Pode ser no cérebro, pode ser periférico, pode ser psicológico. Então, uma outra questão complementar a essa hipótese seria que o vírus poderia causar muita inflamação, né? E isso basicamente com bastante interleucina 6, interleucina 1 alfa, 1 beta. E aí a gente, com essas interleucinas, que são citocinas, que são liberadas aí por células do sistema imune, elas fazem uma cascata de reações. E essas interleucinas no nosso cérebro poderiam ser neurotóxicas, a gente poderia ter a neuroinflamação. Então, algumas células que circundam os neurônios, alimentam os neurônios, por exemplo, como as células da microglia, os astrócitos, etc., poderiam ter essa neuroinflamação e liberar essas citocinas e fazer com que o nosso hipotálamo e sistema límbico ficasse muito inflamado. E isso poderia ocasionar, ter como efeito uma fadiga. Se você está com o seu hipotálamo e o sistema límbico completamente inflamado, sem funcionar legalmente, você vai ter aí um impacto interessante na sua fisiologia. Então, se a gente entende que existe uma inflamação dentro do cérebro, só essa inflamação já poderia ser capaz. É interessante que nessa hipótese, isso faz muito sentido, porque se você tem o seu sistema límbico impactado, que é o seu sistema relacionado a emoções, e o seu hipotálamo, a gente tem aí uma disrupção do sono, a gente tem uma disrupção das emoções. Isso pode influenciar na sua ansiedade, depressão, e também pode fazer mais fadiga, menos motivação, pode impactar, por exemplo, na sua dopamina, pode impactar no seu sono, no seu descanso. Então, essa hipótese é uma hipótese bem interessante de neuroinflamação e que faz todo sentido. Uma outra hipótese de ação central é que a gente poderia fazer anticorpos contra receptores do sistema adrenérgico. Isso foi muito visto, por exemplo, em outra síndrome, que é a síndrome da fadiga crônica, que a gente pode chamar aí de uma encefalite com mialgia, miálgica. Ela é muito parecida com os sintomas da síndrome de fadiga pós-covidão. E nessa fadiga crônica, nós temos aí, em alguns trabalhos científicos, a comprovação de que a gente produz alguns anticorpos contra receptores do nosso sistema adrenérgico e do nosso sistema de acetilcolina.
por si só, isso já daria uma fadiga. Então, se você produzir anticorpos que vão se ligar naqueles receptores que deveriam estimular teu cérebro, você fica sem esse estímulo e isso poderia causar uma fadiga. Então, por aqui, finalizamos as hipóteses centrais. Né? Todas essas hipóteses podem ser... Por que a gente está falando disso? Para a gente saber onde a gente age para você melhorar dessa fadiga. Então, tirando os fatores centrais, nós temos os fatores psicológicos. Isso tudo, esse cenário todo, desencadeia um medo. Eu não conheço nenhuma pessoa que fica contaminada com a peste da vez que não me manda uma mensagem, às vezes, desesperada. Nossa, agora peguei. A pessoa nunca tá... Não, sempre fiz conteúdo disso, já fizemos e-book disso, aulas na nossa assinatura premium disso, nosso avatar, aulas e aulas, nós temos horas de aulas. E aí as pessoas algumas pessoas não deram importância. Quando pegam, se desesperam e querem aprender tudo. Então existe um medo, existe uma ansiedade do desconhecido, existe aquela sensação de impotência. E por si só, isso tudo poderia levar a uma queda da sua serotonina, da sua dopamina, uma quebra aí da sua alquimia cerebral, que são os fatores psicológicos, e isso poderia também ocasionar uma diminuição de vários neurotransmissores, diminuição da sua motivação e por si só uma fadiga. Então, para a gente finalizar os 3 pilares, fator central, fator psicológico, o último fator é o fator periférico. O que seria fator periférico? Fator periférico é tudo aquilo do seu metabolismo que pode impactar na sua fadiga, que não está no seu sistema nervoso central. Então, tem vários fatores periféricos, um deles é a produção, sim, de citocinas, a chuva de citocinas que a gente falou aí no nosso começo desse episódio. A chuva de citocinas, que a gente viu que no Covidão é o que deixava as pessoas graves lá no começo, e hoje também ela existe, mas a gente aprendeu um pouco a manejá-la, mas ela se deve muito à interleucina 1-beta e interleucina 6. Quando a gente libera essas interleucinas pelo nosso sistema imune, a gente pode impactar completamente o nosso equilíbrio. Então, a gente impacta nosso metabolismo, impacta a produção hormonal e, principalmente, na hipótese periférica, nós impactamos a nossa produção de energia, o nosso ATP que as mitocôndrias produzem. Como a gente faz isso? A principal hipótese é um desequilíbrio entre nossa reação de oxirredução. Vou apertar a tecla SAP. Quando a gente produz muito radical livre, a nossa mitocôndria, para produzir energia, ela produz uma enxurrada de radical livre. Mas nós temos um sistema de oxirredução que a gente vai lá e tira esse radical livre de circulação. Ele dura pouco tempo. A gente tem um sistema de antioxidação muito eficaz. Quando a gente tira esse radical livre, a gente permite que a mitocôndria possa continuar produzindo energia. Se existe uma falha nesse sistema ou um acúmulo muito grande desses radicais livres, a mitocôndria começa a não conseguir produzir energia o suficiente. E isso acontece muito nessas síndromes que eu falei para vocês, principalmente de fadiga crônica, e também acontece no Covidão, principalmente quando a gente está liberando mais citocinas, quando o nosso sistema imune está provocado. Então, lembra que o SARS-CoV, que é o agente viral, entra nas nossas células, nos receptores de enzima conversora de angiotensina 2. Isso faz com que a gente use esse receptor e aumente angiotensina 2. A gente não usa angiotensina 2, a gente não converte angiotensina 2 numa outra molécula, que é uma molécula interessante, que é a angiotensina 1,7, que é uma molécula que vai agir aí como um sistema antioxidante e vai ter várias outras ações de vasodilatação, etc. Como a gente não produz essa molécula, a gente acumula angiotensina 2. Essa angiotensina 2 vai atuar em alguns receptores de angiotensina 1 e a gente vai ter aí uma liberação maior de radicais livres, vai ter uma vasoconstrição e a gente vai ter um desequilíbrio também dessa reação de oxirredução, dificultando a produção de energia pelas mitocôndrias. Resumindo, pode ser pela inflamação e pode ser pela resposta viral. Se fosse só pela resposta viral, acabou a replicação viral, você ia melhorar. Então, não acredito que seja só pela questão viral, e sim pela inflamação, pela ativação do seu sistema imune, pela disrupção também hormonal, a gente tem uma disrupção hormonal, e principalmente pela falta de produtividade das nossas mitocôndrias, como se fosse uma doença mitocondrial. Então, essa fadiga pós-covidão, ela tem aí vários efeitos que pode ser brain fog, dificuldade de concentração, fraqueza muscular, desmotivação. Então, existem uma série de sintomas que estão aí dentro disso. Você pode desencadear cansaço, por exemplo, sonolência diurna, enxaqueca. Você pode ter aí músculo dolorido, né, dores musculares. Eu estou narrando aí muitas coisas que eu senti para vocês. Então,
Com isso, você conclui aí que é uma síndrome, né? Essa fadiga não é uma coisa específica, é uma síndrome de fadiga pós-covidão. Você pode até desencadear, por exemplo, como falha da memória de trabalho, que é a memória a curto prazo. Você pode desencadear isso com uma irritabilidade, um mau humor. E isso tudo faz com que você seja incapaz de ter a sua produtividade como você tinha antes. A falta da produtividade vai impactar na sua vida, então a gente precisa saber como tratar isso. Então, muitas infecções graves podem desencadear esse quadro e a gente já viu isso antes em outras infecções, só para a gente relembrar. Então, quando a gente pensa nessa fadiga pós-covidão, a gente tem que lembrar que uma das ações que nós podemos fazer é em cima desses 3 pilares, o pilar central, o pilar psicológico e o pilar periférico. Então a gente tem que atuar em todas as frentes, que a gente ainda não sabe qual é a principal hipótese ou se ela é a junção de todas essas hipóteses. Então tem muitos exames que a gente pode fazer para identificar isso, tem inclusive testes genéticos para a gente ver se essa pessoa tem mais interleucina 6, menos interleucina 6, se ela tem um clearance aí das toxinas cerebrais maior ou menor. Então tem muitas coisas que a gente pode fazer até para a gente entender aquele funcionamento daquela pessoa. Tem exames, inclusive, de sangue que você pode fazer para ver tua inflamação. Tem o PCR, tem a homocisteína. Você pode ver como estão seus eosinófilos. Você pode olhar, por exemplo, para alguns exames de perfil lipídico, hormonal, tireoide. Então, tem muita coisa que você pode fazer na prática clínica. Mas, se você não foi nenhum médico, a gente vai falar aqui também de coisas que você pode suplementar. O ideal é que você fale com uma nutricionista ou com um médico antes de suplementar, mas tem coisas que você pode chegar e pegar e fazer em casa, por exemplo, com uma boa alimentação. Eu vou dar aqui 34 sugestões para você tratar a sua fadiga pós-covidão. Então, a primeira delas é a glutationa, ou estímulo de glutationa, por exemplo, com brócolis, com outros compostos como o sulforafano, que a gente pode estimular nossa produção de glutationa, que é o nosso antioxidante rei, é o nosso antioxidante principal do nosso organismo. E se a questão é falta de antioxidante e muito radical livre e falha da produção das mitocôndrias, que produzem nossa energia, você pode aumentar os seus antioxidantes, por exemplo, tomando glutationa. Gosto muito não só de suplementá-la, como a gente pode fazer também endovenoso. Uma outra questão importante, ponto número 2, vitamina D. A vitamina D nós sabemos que ela é tanto protetora, quanto também ajuda com a nossa fadiga, quanto ajuda com o nosso sistema de antioxidação, quanto faz uma imunomodulação. Então, sua vitamina D não pode estar baixa. Terceiro ponto, N-acetilcisteína, que é um aminoácido muito importante também para você produzir a glutationa, faz parte do sistema de antioxidação e você pode aí suplementar exogenamente a N-acetilcisteína. Acho muito interessante para vigência de infecção, inclusive para tratar a nossa fadiga. Alguns minerais são importantes, ponto número 5, entre eles eu vou enumerar aqui o selênio. O selênio é um micronutriente essencial e que pode ajudar também nosso sistema de antioxidação para a gente manter esse equilíbrio. Ponto número 5, a vitamina C. Vitamina C também é importante para o sistema antioxidante, ela também é importante para ajudar a ação da vitamina E como antioxidante, e ela também é um imunomodulador e ajuda também a gente ter efeitos antivirais. Vitamina E, ponto número 6. Vitamina E é importante, mas desde que você misture aí com outros antioxidantes, principalmente a vitamina C, a vitamina E, ela atua também como a eliminação, a ação eliminatória dos radicais livres. Então, ajuda bastante você suplementar a vitamina E. Ponto número 7, óxido nítrico. O óxido nítrico, a gente tem nessa bagunça aí do covidão, tanto aumento de produção de radicais livres de oxigênio, de radical livre, espécies reativas de oxigênio, como espécies reativas de nitrogênio. Então é importante aumentar o seu óxido nítrico para você ter mais vasodilatação, um efeito anti-inflamatório, um efeito antiviral. E para você fazer isso, você pode olhar para a tua dieta, por exemplo, suplementando L-arginina, ou você pode também praticar respiração, como eu vou falar aqui para vocês, que é um dos itens que eu vou sugerir aqui. O ponto número 8, a gente tomar coenzima Q10. Eu tenho um podcast inteiro só sobre coenzima Q10. Se você tem interesse em entender um pouco a coenzima Q10, saber o que ela faz, chega lá no nosso episódio do Pracast, ouve do início ao fim. Mas, resumidamente, a coenzima Q10 pode ajudar suas mitocôndrias a lidar aí com a produção de energia e não brecar essa produção de energia. A coenzima Q10 ajuda muito em uma das etapas da produção de energia.
Ponto número 9, você suplementar NAD. NAD é também um dos carreadores de elétron que faz parte aí da produção de energia na sua mitocôndria. Então é como se fosse uma peça-chave da sua fábrica, como se fosse um caminhão que leva um substrato de uma fábrica para outra para você continuar a produção. Então é interessante você suplementar, você pode também fazer venoso. Ponto número 10, melatonina. Uma das grandes coisas que acontece na fadiga pós-covidão é a disrupção do seu ciclo circadiano. Você tem sono na hora errada e você não tem sono na hora de dormir. Então a melatonina ela não só ajuda você a resgatar esse ciclo, como ela também funciona como antioxidante e anti-inflamatório. Então é muito interessante colocar no protocolo aí para você conseguir dar uma descansada. Ponto número 10, aliás, número 11, já estamos no número 11, são 34. Corticosteroides, se você está com uma infecção muito grave ou se você está com uma inflamação muito grande, liberou muitas citocinas, vale você brecar essa inflamação lá na raiz. E os corticosteroides, os corticoides, podem fazer isso. Também é interessante para aquelas pessoas que inflamam muito. Ponto número 12, probióticos. Toda vez que a nossa microbiota está impactada em muitos casos de covidão, você toma antibiótico, você come mal, alguns pacientes são internados, você acaba mudando a tua microbiota, vale a pena você colocar alguns probióticos para você refazer tua microbiota e isso vai te proteger também contra a fadiga, vai melhorar aí toda a sua absorção de nutrientes e sua produção de neurotransmissores. Então é interessante você usar algum probiótico, geralmente aqueles baseados em esporos são os mais interessantes, mas você pode aí colocar um probiótico ou até uma dieta com bastante pré-bióticos para você conseguir restabelecer a tua microbiota. Ponto número 13, acetil L-carnitina ou apenas a L-carnitina. A forma acetil ela vai ser melhor absorvida no seu sistema nervoso central e a forma de L-carnitina ela pode ajudar também no seu sistema periférico. Ela é um dos coadjuvantes aí para ajudar o funcionamento das suas mitocôndrias e tem alguns estudos interessantes que eu vou liberar aí para vocês no Avatar Life, por exemplo, de L-carnitina e outras fadigas pós-virais que não são para o covidão e outros casos de fadiga, por exemplo, como esclerose múltipla, como fadiga pós-câncer. Então a L-carnitina já foi muito estudada em pacientes com fadiga. É um stack muito interessante para a gente colocar aí no hall de stacks. Para finalizar, finalizar o item 13, que é a L-carnitina. Nós podemos usar a L-carnitina aí também, por exemplo, como um estimulante da nossa cognição na forma acetil. Então, a acetil L-carnitina poderia entrar como estimulante do nosso sistema nervoso central e do seu cerebelo para você produzir mais. Ponto número 14, diminuir o seu estresse. É muito importante você colocar algumas práticas na sua rotina para você lidar com essa fadiga desgracenta. Diminuir o estresse é uma dessas práticas que a gente pode concluir que vai melhorar e muito a sua recuperação. Se você estiver mais estressado, você vai liberar mais radical livre e para você conseguir concluir esse ciclo aí de se livrar desses radicais livres vai ser mais difícil para você chegar nesse equilíbrio de redox, vai ser mais difícil ainda. Vamos agora para o ponto número 15. O ponto número 15 é você justamente melhorar o teu sono. Tenta recuperar o teu ciclo circadiano e dormir na hora certa para que você não deixe a peteca cair. Você começar a dormir 1, 2 da manhã, certamente você vai ter mais inflamação e não vai conseguir melhorar essa sua fadiga. Ponto número 16, fazer exercício físico. Muitas pessoas acham que quando você está fadigado, tem que fazer menos exercício para você recuperar. Neste caso é o contrário, porque o exercício físico vai estimular seu funcionamento mitocondrial, vai estimular você a ganhar massa muscular e você vai recuperar mais rápido. Ponto número 17, hidratação. Não deixe de tomar pelo menos aí 2 litros de água todo dia contado nas suas garrafinhas. Não deixe aí de você contabilizar a sua água diária para que você mantenha o seu corpo hidratado e o funcionamento, pelo menos da eliminação, ser ótimo. Ponto número 18, pranayama, praticar a respiração. Lembrando que você praticando a respiração, principalmente nasal, você aumenta teu óxido nítrico e praticando os pranayamas, que são a respiração com foco na sua energia sutil, você vai ter mais energia para você no seu dia a dia, você vai sentir isso na prática muito rápido. Outra prática interessante é você fazer massagem. Geralmente essas fadigas são acompanhadas de dores musculares, são acompanhadas de fraqueza muscular e você estimular esses músculos com a manipulação deles, a ajuda aí do
retorno linfático, do metabolismo desses músculos é bem interessante. Eu particularmente gosto de deep tissue ou de liberação miofascial. Ajudem muito você a recuperar essa musculatura e você favorecer o clearance aí de todos esses radicais livres que foram acumulados. Banho frio é no ponto número 20. A gente está chegando aí para o final. Então, ponto número 20 é o banho frio. A gente vai falar 34. O banho frio ele pode te ajudar e muito a desinflamar. Não só a desinflamar, como se aquela teoria dos anticorpos anti-sistema adrenérgico for verdade, o banho frio aumenta a tua produção de norepinefrina imediata e você tira aquele cansaço. Então, quando você está numa fadiga extrema, vai para o banho frio que você vai curar ela na hora. Ponto número 21, você tomar sol. Não só ajuda a síntese de vitamina D, como você ficar mais energizado com inúmeros aspectos, inclusive colocando você no seu ritmo circadiano, ajudando as suas células fotossensíveis a entrarem aí no seu ritmo cronobiológico. Ponto número 22, você fazer um grounding, ficar descalço 10 a 15 minutos, ajudando aí as suas cargas elétricas a serem zeradas. Isso vai ajudar a sua produção de energia mitocondrial. As mitocôndrias são muito sensíveis. Lembrando que as mitocôndrias elas são os resquícios de bactérias que estão dentro de outras bactérias, foram engolfadas. Também tem um dupracast sobre a história das mitocôndrias. Se você não ouviu esse episódio ainda, ouça, porque é bem interessante. E essas mitocôndrias, elas têm uma rixa aí há muitos anos com os vírus, né? Elas brigam com vírus há muitos séculos, né? Muitos milênios. E isso faz com que a gente tenha que otimizar o funcionamento dessas moléculas, principalmente fazendo aí ações que vão ajudar elas estarem numa produção ótima de ATP. E uma das coisas que a gente pode fazer é fazer o grounding, um aterramento. Você trocar energia com a terra, você facilita a tua produção de energia. A gente está falando aí de energia elétrica, não só eletromagnética. Ponto número 23, cafeína de forma consciente. Não adianta nada você acelerar muito o barco se você não está com a saúde em dia. Então não coloca cafeína todos os dias, mas a cafeína sim pode ajudar você a vencer a sua fadiga, desde que você coloque em dias específicos que você precisa de uma super produtividade, em horários específicos que não entre como ruptura do seu sono. Você vai ter uma super ajuda com a cafeína se você usar de forma consciente. O que eu geralmente indico é usar pelo menos aí, fazer 2, 3 dias off na semana e a cada 2 meses você fazer de 7 a 5 dias off, já vai ajudar bastante. Então, cafeína de forma consciente ajuda e muito você a recuperar a fadiga, e principalmente em alguns momentos que você precisa de superprodução. E você, nesses momentos aí, recompõe a sua força muscular, isso é bem interessante. O ponto número 24, então, são as vitaminas do complexo B. Vitaminas do complexo B são muito importantes não só para você produzir os seus neurotransmissores, como também para a mitocôndria funcionar legal. Várias vitaminas do complexo B, principalmente vitamina B3, é muito importante para a tua mitocôndria ter um funcionamento ótimo. Então, o complexo B tem que estar em dia para você conseguir produzir os seus neurotransmissores também e a sua energia. Ponto número 25, magnésio. O magnésio é importantíssimo. Não só para você contrair, como para você relaxar a musculatura. A gente está falando aqui de fadiga, de dores musculares. É muito importante você estar com o seu magnésio em dia, não só para a musculatura, como também para os seus neurotransmissores. E se você ainda tora o barco na cafeína, você elimina mais magnésio, então você precisa fazer uma reposição de magnésio. Geleia real pode ajudar também a gente a manter a vitalidade. A geleia real ajuda a gente a se sentir um pouco mais vital, ou ódias, aumenta a nossa energia vital que circula nos nossos fluidos. Então, é também interessante você fazer um teste desse stack, que é um stack para você tomar num curto período, e muitas vezes você vai sentir uma melhora bem rápida e imediata. Ponto número 27, creatina. A creatina, a gente também já fez um vídeo extensíssimo sobre todos os efeitos da creatina, com um dos maiores pesquisadores de creatina aqui do Brasil. Temos em vídeo, temos em DupraCast, que é o Scott Forbes. Então vale muito a pena você ouvir esse episódio, mas a creatina pode ajudar a gente a ter energia rápida no músculo. A creatina ajuda a gente a vencer a fadiga, a que o músculo fique com um pouco mais de capacidade de usar os ATPs.
Ponto número 28, o ginseng. A gente também tem um DupraCast sobre ginseng coreano, principalmente. E o ginseng, a gente tem ginseng vermelho, ginseng branco. Ele é muito interessante para funcionar como um adaptógeno, preparar o nosso corpo para o estresse, ajudar a gente a ter um sistema de antioxidação, vasodilatação. Então vale muito a pena você ouvir esse episódio sobre o ginseng, que ele ajuda bastante também para essa questão de fadiga. E quando você está com estresse demasiado, fadiga, ela basicamente te deixa sempre devendo para o estresse, vale a pena você abrir mão de alguns usos de adaptógenos. E aí eu aproveito para falar também da ashwagandha, que é mais um stackzinho que a gente pode usar, ponto número 29. A gente pode usar a ashwagandha para ajudar o nosso corpo a lidar com o estresse, para ajudar o nosso corpo a usar melhor os hormônios, para baixar um pouco o nível do cortisol. Isso tudo a ashwagandha pode falar para a gente, fazer para a gente. Inclusive, você pode ouvir o nosso DupraCast se você for do Avatar Life. A gente tem um áudio exclusivo de ashwagandha, inclusive mostrando como usa, doses, etc. Próximo ponto, número 30, rodiola. Rodiola também é um outro stackzinho adaptógeno que pode ajudar o nosso corpo a vencer essa fase de estresse, a te adaptar contra o estresse, vencer a fase aí da resistência ao estresse e principalmente se você está numa fase onde você tem que trabalhar, tem que produzir muito e a tua fadiga ainda está batendo na tua porta. Isso gera aí para você não só um estresse físico, psicológico, como um estresse também alquímico, né, da sua alquimia. E a rodiola pode ajudar você a ter mais essa motivação, mais força de vontade. É um stack bem interessante para esses momentos também. Existem vários stacks que são adaptógenos que pode ajudar. Eu peguei os principais aqui. Você pode usar também bacopa. Tem outros stacks interessantes, astragalos. Mas eu peguei os principais, os mais prováveis que você possa usar nessa fase. Ponto número 31. Usar a derribose. A derribose ela é uma pentose, ela é um pouco menor do que a glicose. Ela é um açúcar menor do que a glicose e ela serve para a gente fazer, por exemplo, o nosso DNA, nos substratos do DNA, e ela também ajuda na nossa produção do ATP mitocondrial. Então, é um coadjuvante aí da produção de energia, bem interessante, que a gente pode usar ela de uma forma prática e significativa de produção de ATP. Outros stacks para produzir ATP, por exemplo, como o PQQ. A gente já fez também uma resenha do PQQ no Avatar Life. É um stack bem interessante, de origem interessante. Tem algumas pessoas que acham que a origem do PQQ é interestelar e etc. Uma das moléculas primitivas que nós temos aqui. O PQQ ajuda e muito a nossa mitocôndria a ter um funcionamento ótimo. Então, para você manter esse equilíbrio redox e a sua mitocôndria funcionando, o PQQ é um stack bem interessante. Ponto número 33, a curcumina. A curcumina, ela ajuda a gente a diminuir a nossa inflamação. Então, se a gente está falando aqui que a citocina pode desencadear esse efeito todo, a curcumina pode ajudar com a nossa inflamação e a gente pode diminuir essas citocinas, diminuir aí esse ambiente de alta produção de radical livre. Então, a cúrcuma, que tem a curcumina, a porção ativa da cúrcuma pode ser usada, ou a curcumina, que é a forma ativa, é o que a gente mais quer na cúrcuma, de uma forma isolada ou até intramuscular. Para finalizar, um último stack para você vencer a sua fadiga pós-covidão é o ômega 3. O ômega 3 é um ácido graxo poliinsaturado. Se você também é do nosso Avatar Life, a gente tem uma dupla classe em vídeo só sobre o ômega 3, as formas de usar, o que significa, o que é a classificação. Então é bem interessante você checar lá. Se você não é Avatar Life, o ômega 3 é um ácido graxo poliinsaturado, é uma gordura complexa que a gente pode usar para muitas coisas, estabilização das nossas membranas, a gente pode usar como combustível, pode usar como fator anti-inflamatório, como uma proteção das células neuronais. Então o ômega 3 é bem interessante nesses momentos e a gente pode lembrar aí que muitas pessoas vão ter aí essa Covid longa ou essa forma um pouco mais arrastada de Covid, que é principalmente caracterizada pela fadiga. A gente pode ainda observar que muitos trabalhos vão surgir, vão sair para fazer essa resenha aqui para vocês. Eu usei aí mais de 20 referências bibliográficas, vou jogar no nosso Avatar Life um textinho com algumas dessas referências, e é interessante que a infecção pelo SARS-CoV-2 é uma coisa muito dinâmica, a gente vai aprendendo, observando, e a gente vai cada vez mais costurando a lógica com a prática. Então tudo leva a crer, na minha opinião, aí é uma opinião pessoal já, não está nos trabalhos científicos, eu acredito muito numa hipótese miscelânea. Eu não acho só que essa hipótese central, mas nessa infecção de forma mais leve, que foi o Omicron,
eu também tive a fadiga e eu acredito muito que seja uma ativação, uma mistura de ativação do sistema imune com microbiota e principalmente com o mau funcionamento das nossas mitocôndrias. Então, é um mix. Então, essas dores musculares poderiam ser aí também uma demonstração de que as mitocôndrias não estão legais, que você está com uma inflamação de baixo grau, aquela inflamação que você não consegue ver de onde vem, mas você está com uma certa inflamação. Então, outro fator adjuvante muito interessante é você seguir uma dieta anti-inflamatória, diminuir carboidrato refinado, diminuir alimentos inflamatórios. Para mim, por exemplo, alimento inflamatório é leite, glúten, grãos, lectinas dos grãos. Então, você fazer uma dieta altamente anti-inflamatória vai ajudar muito nesse momento, e principalmente o jejum intermitente para você fazer uma limpeza metabólica durante a sua fase de jejum, fazer uma janela alimentar mais curta ajuda e muito você a vencer essa parte. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, né, se você tem aí algum objetivo em melhorar a tua saúde, não deixe de falar com o seu médico se você gostou, se isso te ajudou, pelo menos a abrir a cabeça, que tem um horizonte gigante aí para você fazer para o teu templo. Por favor, compartilhe nosso vídeo, ajude aí o nosso DupraCast, ajude o nosso canal, para que você receba mais vídeos, para que eu fique mais empolgado para gravar mais vídeos dos problemas que vocês me pedem. Esse vídeo eu estou fazendo a pedidos. Foi uma das seguidoras que falou, cara, não sei como tratar, não estou sabendo o que pesquisar, o que usar, qual suplemento, etc. E aí eu comecei a ver que algumas pessoas me chamavam, algumas amigas, amigos, me chamando no WhatsApp, perguntando o que usar, querendo stackzinho. Eu fiz um protocolo endovenoso para fazer lá na Lapra para esses pacientes. Mas eu quero também dar de mão beijada aqui para vocês que são nossos seguidores e que estão sempre aqui prestigiando o nosso canal. Então ajude o nosso canal a crescer, divulgue o nosso vídeo. Se você gostou, tem alguma dúvida, manda aqui o seu comentário. Se você também não tem nada para falar, manda só um joinha para ajudar o algoritmo a potencializar o nosso vídeo. Eu conto com a tua ajuda. Obrigado mais uma vez e até a próxima.